Deus abençoe esta palavra nos nossos corações. Podem assentar-se. Meus irmãos, a família estruturada por Deus é o que há de mais importante na face da terra. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, que é uma data criada para honrar todas as mães. E a nossa mensagem tem como tema o amor de mãe da família. O amor de mãe na família. O amor de mãe na família. Isso é o reflexo do amor de mãe numa família. E a mãe, meus irmãos, é o marco de amor, de carinho e de consolo, de unidade e de trabalho, de tenacidade no seio da família. A família, em última análise, gira em torno da mãe. Tudo numa família está sob os auspícios da mãe. Quando nós vamos à história bíblica, vemos Maria, mãe de Jesus, quanto que ela já padeceu mesmo antes de ser mãe. Tudo que pesou sobre os seus ombros, até o final, quando Jesus estava pregado na cruz, lá ela estava presente, olhando a crucificação do seu filho. Então a mãe é realmente um marco na vida da sua família, e diríamos de grande influência na sociedade, na comunidade local. E é por isso que muitas mulheres recebem o título de mãe de família. Nós ouvimos muito isto. Fulana é mãe de família. Significa que ela carrega o fardo nas costas. Ela está carregando a sua família sobre os seus ombros. O nosso muito querido e amado apóstolo Paulo nos deixou descrito o que seja um verdadeiro amor, o amor que foi expressão viva da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é parte integrante da natureza do nosso amado Deus e que pode ser traduzido por este substantivo mãe. Por isso, nesta manhã, iremos ler a descrição do substantivo amor, feita pelo apóstolo Paulo, substituindo-o pelo termo mãe, que é a expressão do amor de Deus para a família no convívio do dia a dia. Nós poderemos dizer que a verdadeira mãe é amor, porque só quem ama pode constituir realmente e manter uma família. Então a verdadeira mãe, ela é amor. Ela pode ser, esse termo mãe nesse sentido, pode ser substituído pelo termo amor. Então nós pegamos lá 1 Coríntios 13, 1 a 8. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não fosse uma verdadeira mãe, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não fosse uma verdadeira mãe, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o sentimento de uma verdadeira mãe, nada disso me aproveitaria. A verdadeira mãe é sofredora, é benigna. A verdadeira mãe não é invejosa. A verdadeira mãe não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A verdadeira mãe nunca falha. Ela sabe que, havendo profecias, serão aniquiladas,
havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, mas que a verdadeira mãe permanecerá na memória dos seus filhos para sempre. Por isso, neste dia e nesta hora, glorifiquemos a Deus por todas as mães fiéis ao Senhor Jesus, pois são elas as verdadeiras mães que traduzem no viver diário, junto às suas famílias, o grande amor de Jesus. Uma verdadeira mãe, por ser em si mesma a expressão do amor de Deus, impregna, meus irmãos, nos corações de seus familiares, esse amor que tem o poder de manter unida e vitoriosa uma família. A influência da mãe, ela é fundamental. Eu lembro muito do meu pai, mas aquilo que a minha mãe ensinou, os cuidados que ela teve, permanecem no meu coração até os dias de hoje. Olha que faz tempo que ela partiu para a eternidade, mas até agora aquela marca no meu coração, de vez em quando aparece, me instruindo novamente, me orientando novamente, mesmo agora, já nesta época da vida. Assim, meus irmãos, é desse amor que iremos falar nesta manhã, o amor de mãe de família. O amor de mãe de família produz frutos de união. Então, o amor de mãe de família produz frutos de união. União na família. Mantém os filhos unidos. O nosso texto, meus irmãos, pertence a um contexto amplo do Novo Testamento, que faz parte dos evangelhos de Lucas e de João principalmente, e fala de uma família muito chegada a Jesus. Estamos falando do mês da família e das mães. Então fala de uma família muito chegada de Jesus. Um dos detalhes que nos salta aos olhos quando meditamos sobre os textos que compõem o contexto de nosso texto é que se trata de uma família que tinha a ausência do pai e a ausência da mãe. A ausência do pai porque o pai, muito provavelmente, tinha contraído a doença da lepra e certamente vivia fora da cidade, mas sendo conhecido dos cidadãos daquela comunidade, pois o evangelista Mateus registra que o Senhor Jesus esteve em Betânia e na casa desse homem chamado Simão, e que era leproso. Ou ainda podemos imaginar que tivera sido leproso e que fora um dos que o Senhor Jesus o curara. Pode ser, provavelmente, que seja um desses que Jesus curou. Lá em Mateus 26:6, diz o texto para nós: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Então, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Então, aqui a palavra mostra que esse homem estava, então provavelmente ele estava na cidade, e os irmãos sabem que os leprosos naquela época, eles não podiam entrar na cidade, eles eram banidos, eles ficavam nos arredores da cidade, mas não podiam entrar. No entanto, este homem estava em casa, provavelmente deva ser este homem que tenha sido curado. Em Marcos capítulo 1, verso 40 e 42, o texto diz: e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, pondo-se de joelhos diante dele, lhes dizia: se queres, bem podes limpar-me. Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Então, irmãos, sabemos pelo registro dos evangelistas, do evangelista Marcos, que este leproso curado estava nas regiões da Galileia, e não nas regiões de Jerusalém ou Betânia. De uma coisa nós sabemos, que a família que o nosso texto menciona não fala nem de pai e nem de mãe, mas fala de uma família fortemente unida, composta por 3 irmãos. Isto a Bíblia fala, que havia ali uma família
forte, uma família unida, composta por 3 irmãos. Ela não fala claramente se tinha o pai ou a mãe, e nós podemos imaginar estas coisas. Esses 3 irmãos eram Lázaro, Maria e Marta, ou podemos dizer na ordem: Marta, Maria e Lázaro, porque Lázaro era o mais jovem da família, desta família. Uma família unida, uma família tão unida, tão forte, uma família tão coerente, que Jesus achou por bem, quando ia àquela cidade, permanecer na casa desta família. Em João capítulo 11, verso 1, diz lá: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então essa família, ela residia na cidade de Betânia. E sabemos que esta família era unida exatamente pelo sentimento expresso por uma das membros dessa família, que era Marta, ao falar com Jesus. Em João 11, 21 diz: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O anseio dela de manter o seu irmão vivo, ele estava enfermo. Ela mandara avisar Jesus, mas Jesus estava muito distante. E os irmãos sabem que naquela época não tinha, Mitsubishi, não tinha Hyundai, não tinha esses jumentinhos de hoje em dia. Tinha que vir ou de jumento ou a pé. E normalmente Jesus andava a pé, por quê? Ele andava sempre com os 12. Os 12 o acompanhavam. Para ter 12 jumentos, 13 jumentos era muita coisa. Era uma frota. Então era uma despesa muito grande. Eles andavam a pé, Jesus estava longe. Mas aquela irmã, ela amava tanto aquele irmão que ela não queria perdê-lo. Os irmãos sabem que a Bíblia fala de Jeroão. Eu acho que é Jeroão, não é Jeroboão, é um outro rei. E a Bíblia diz o seguinte: que ele morreu, que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, que ele morreu e não deixou saudades. E não deixou saudades. Alguém que tinha sido talvez um mau filho, um mau pai, e foi um mau rei. Não era o caso de Lázaro. Lázaro certamente era um filho tão amoroso, era um irmão tão amoroso, um filho tão bondoso, que a irmã tinha ansiedade. Ela não queria que ele morresse, que ele partisse. E aquilo expressa também o amor de Marta pelo seu irmão. Destas palavras ditas por Marta, notamos um sentimento de apreço profundo dela para com o seu irmão. Em outras palavras, ela dissera a Jesus: se tu estivesses aqui, nós não teríamos perdido o nosso irmão. Na verdade, esse foi o sentimento expresso dela. Ela tinha fé em Cristo, no poder de Jesus. E ela sabia que se Jesus estivesse lá, ele teria curado o irmão dela. E ela não queria perder o irmão, porque ia fazer uma falta muito grande para a família. É uma frase, essa frase de Marta, que demonstra o intenso amor que vinculava a Marta a Lázaro, seu irmão. E esse amor certamente foi apreendido do exemplo do amor da mãe. Nós podemos dizer assim, eu até ia dar esse tema aqui, a mãe virtual, porque a mãe deles estava presente com eles, naquilo que ela ensinou, naquilo que ela instruiu, naquilo que ela orientou, no tempo em que ela estava com eles. Ficou gravado nos corações, eles apreenderam. E estes ensinamentos da mãe faziam com que aqueles 3 jovens permanecessem unidos como família. E unidos de uma perfeição tão grande,
que Jesus os amou grandemente, e o Senhor, cada vez que chegava em Betânia, ia pernoctar com os discípulos na casa deles. A mãe não estava com eles, nós sabemos. É provável que ela houvesse morrido, pois quem fazia o papel de mãe e administradora da casa era Marta, a irmã mais velha. Lucas capítulo 10, versos 38, mostra-nos isso. Diz assim: e aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Então ela era que tinha autoridade. Ela era mais velha, que tinha autoridade para admitir alguém na casa dela, ou na casa da família, na casa dos três. E naquela casa onde Jesus se hospedava com os seus discípulos, viviam esses três irmãos unidos um ao outro, certamente porque a mãe deles dera para eles o exemplo de amor de uns para com os outros dentro de casa. Meus irmãos, e como falta muitas vezes, até no lar cristão, esse amor. As pessoas no trabalho ouvem o chefe, ouvem o colega, dialogam amistosamente, mas em casa as palavras são duras. Você não viu isso? Você devia ter feito. Por que você não fez? Não é assim mesmo? Ou não? Estou errado? Mas lá no trabalho muitas vezes até falar: ó, meu bom chefe, desculpa. Mas em casa encara o olho assim: é você. Como se fossem inimigos uns dos outros. Então as mães precisam colocar muito amor no coração, e educar os filhos com muito amor, cuidar para exercer essa influência e criar um clima de paz, de harmonia dentro da casa, de maneira que Jesus possa estar lá. Jesus pode estar dentro da sua casa. Como que está o relacionamento de vocês dentro de casa? Mas uma coisa é certa: aqueles três lá, Marta, Maria e Lázaro, eles não tinham presentes nem o pai nem a mãe, no entanto estavam unidos e eles tinham harmonia, e o lar deles podia receber Jesus, como recebeu. Amém, meus irmãos? A influência de uma mãe. Podíamos dar o tema da mãe virtual, a influência do amor de uma mãe virtual. O amor que aquela mãe exerceu para com seus filhos marcou a vida deles, de maneira que eles podiam viver unidos. Esse é o valor da mãe. A mãe não deve discordar disso, de expressar o seu amor no cuidado da sua família. O amor de mãe na família produz frutos de união. Marta, Maria e Lázaro viviam unidos pelo amor que certamente a mãe deles lhes doara. Que você, mãe, marque também o coração e sentimento de seus filhos com a demonstração de semelhante amor em sua vida. É o que nós dizemos a você: pastor, é difícil, meus filhos muitas vezes são rebeldes, mas choque, né? Violência gera violência. Uma palavra branda acalma, e o amor faz com que nós possamos falar com calma, com seriedade sim, mas com calma, de uma maneira suave, e orientar os nossos filhos, e acima de tudo orar por eles constantemente. Em segundo lugar, o amor de mãe de família produz o resultado de seu aprendizado. Então, o amor de mãe produz o resultado do seu aprendizado. Quem aprende? Os seus filhos. Quem ensina? A mãe, com a sua presença, com a sua atitude, com as suas palavras, com a sua dedicação.
O amor de mãe, de família, é instrutor, é ensinador. A mãe que verdadeiramente ama os seus filhos, a mãe verdadeira. O amor dela é instrutor, é ensinador. É ensinador. E como amar é uma coisa que produz coisas maravilhosas, quando você é capaz realmente de amar. Se você ama, você cativa. Se você ama, você cuida. Se você ama, o fardo pode ter o peso que tiver, será leve para você. Você vai envolver a sua família com o seu amor, com o seu carinho, com as suas atitudes. Então, meus irmãos, o amor de mãe é formador. Esta família foi a única família que deu guarida a Jesus e a seus apóstolos naquela cidade de Betânia. A palavra nos diz, lá em Lucas 10, 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha tantas casas naquela aldeia, porque o Senhor Jesus foi recebido naquela casa, porque aquela casa se mostrou hospitaleira, e se mostrou que ela mostrou, melhor dizendo, que tinha um ambiente receptível e à altura de receber a Jesus. Um lar onde havia harmonia, paz, coerência entre os familiares. E isso tudo fruto da instrução, do amor da mãe daqueles jovens. Esse espírito de solidariedade e de hospitalidade, muito certamente foi apreendido através da demonstração viva de solidariedade e de hospitalidade demonstrados pela mãe deles. De quem mais poderiam ter aprendido a ser solidários e hospitaleiros, se provavelmente o pai não vivia com eles por muito tempo? O Novo Testamento não menciona em lugar algum a presença do pai de família, que assentava-se à mesa representando a autoridade do que deveria estar ali. Era Lázaro. João 12, 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um do que estava na mesa com ele. Percebam bem, Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Quem deveria estar sentado à mesa seria o pai. Eis aí a marca da ausência. Certamente ou o pai era um leproso ou tivera morrido. A mãe também, a palavra não fala da sua presença. Quem administrava a casa, quem tinha autoridade era Marta. Então vemos 3 irmãos sozinhos morando juntos. Imaginem, certos 3 irmãos morando juntos, sem o pai e sem a mãe, o que ia dar? Imaginem, nesse conceito nosso de hoje em dia, certamente que acabariam se despedaçando. Quem ia fazer a comida, quem arrumava a cama, quem limpava a casa, quem que trabalhava para trazer o dinheiro para casa? Mas os 3 viviam em harmonia, os 3. Isto porque tiveram uma mãe à altura, não foi por acaso. Nós não conhecemos esta mãe, que maravilha! Quando nós olharmos para os filhos e sabermos quem é a mãe deles. Eis aí. É exatamente isso. Porque os filhos retratam, em primeiro lugar, a referência mais forte é a referência da mãe. Nós olhamos para os filhos, para o seu comportamento e podemos ver a mãe que eles têm. Assim, Jesus também olhou para aqueles 3 jovens, para Marta, Maria e Lázaro, e
Jesus certamente conheceu a mãe que eles tiveram, aquela que os criou, que os educou, que os formou, de maneira que eles podiam viver os três sozinhos e em harmonia no lar. E nós vemos que Marta, Maria e Lázaro hospedavam a Cristo e a seus 12 apóstolos. O resultado do aprendizado de Marta, Maria e Lázaro receberam de sua mãe, que eles receberam de sua mãe, os levou a serem solidários, hospitaleiros. O amor de mãe produz resultados satisfatórios através das vidas dos filhos. Então, minha irmã, nesse Dia das Mães, atente bem para esta palavra e exerça para com a sua família amor. Exerça a autoridade de mãe, mas com amor. Influencie os seus filhos com a sua atitude séria, correta, de andar e viver, para que eles possam continuar nas suas vidas adiante a espelhar os ensinos que o seu amor gerou no coração deles, a instrução do amor de mãe. Em terceiro lugar, o amor de mãe de família leva seus familiares a vitórias em prol da família mesmo. Os irmãos já tomaram conhecimento de famílias desmontadas, desmanchadas? Muitas famílias que se degradam, acabam. Mas nós vemos que o amor de mãe de família leva os seus familiares a vitórias em prol da própria família. Uma das maiores forças produzidas pelo amor de mãe de família é unir tantos familiares entre si que se tornam invencíveis. Sabe como nenhuma força é capaz de dividir, de separar os irmãos, de desmontar a família. O amor de mãe produz essa força de união entre os familiares. Este amor de mãe é semelhante ao poder que une o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, numa só pessoa, a ponto de ser os três um. É a força que está nestas palavras do Senhor Jesus ao Pai, quando o Senhor orou ao Pai, lá em João 17:11, diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Está referindo-se sobre a família cristã, sobre os seus discípulos que ficaram. E eu vou para ti, Pai, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O amor de mãe tem este poder do amor de Jesus, de manter a família unida para alcançar vitórias. Em João 17:25 diz a palavra: para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o amor de mãe tem esse poder, esta força de integração, esta força de união. Nós poderíamos dizer que o amor de mãe é semelhante à força de atração dos corpos. Você sabe que a terra não se desintegra porque há uma força que une toda a matéria, como se tivesse no centro da terra um poder que aprende assim. Que não há força que, não é? Às vezes tem terremotos, tem isso, tem movimento, mas ela está grudada. Ela não explode, não se despedaça, porque há esta força de atração. O amor de mãe é assim. É esse amor poderoso, é esse amor que integra, esse amor que prende, é semelhante ao amor de Jesus.
esta força, esse vínculo, foi que levou a família de Marta, Maria e Lázaro a uma tão grande vitória. Diz o texto em 11, 20 e 21, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta foi, a Marta que era responsável pela família, foi logo ao encontro de Jesus. Lázaro já havia 4 dias que se ausentava da casa, estava morto, estava sepultado, mas ela tinha uma esperança tão grande, e ela foi ao encontro de Jesus, e disse a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Enquanto Maria ficou em casa, meus irmãos, às vezes, quando lemos esse texto, dá a impressão que Maria negligenciou, né? Não, Maria ficou lá em casa, com os consoladores, que buscavam consolá-las por causa da morte de Lázaro. Muitas pessoas em casa, ela ficou ali junto com aquelas pessoas, hospedando aquelas pessoas, enquanto Marta foi ao encontro de Jesus. Marta, sentindo que havia esperanças, foi ter com Jesus, e as suas primeiras palavras foram referentes a seu irmão, e as suas palavras comoveram a Jesus, e o Senhor Jesus foi e ressuscitou a Lázaro, trazendo-o à vida novamente, e a família foi recomposta, graças ao amor que apreenderam do exemplo da mãe, e o empregaram a favor do seu irmão, perante o Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor Jesus os amava com tão grande amor e profundo amor, Jesus ressuscitou a Lázaro, trouxe novamente Lázaro à vida e o devolveu à família. Aquele texto que nós lemos, que diz que Jesus foi fazer a ceia na casa de Marta e estava sentado Lázaro à mesa, foi depois da ressurreição de Lázaro. A família recomposta agora, Marta, Maria e Lázaro, e Jesus foi lá para ter um jantar com eles, na casa deles. E lá estava Lázaro assentado, agora vivo. Tudo isto porque este amor de mãe que instruiu, que fez com que aquela família fosse tão unida e forte, esse amor trouxe a vitória até sobre a morte, através de Jesus Cristo, trazendo de volta o irmão ao seio da família, e a família agora fica novamente completa, os 3 irmãos. E esta força, meus irmãos, esta bênção desta família que aparece sem pai, sem mãe, e eu apanhei isto a propósito, para mostrar que o seu amor, minha irmã, como mãe, vai influenciar a sua família, mesmo depois da sua partida para a eternidade. Vai ficar trabalhando no coração deles, vai abençoá-los a todo tempo. Seja por isso, minha irmã, uma verdadeira mãe. Seja uma mãe amorosa, dedicada, cuidando dos seus filhos como uma herança do Senhor, porque a Bíblia diz isto, que os filhos são herança do Senhor para nós. Vamos encerrar a nossa mensagem. Se, amados, podemos supor pelas evidências que o amor de mãe, de família, é tão poderoso que produz frutos de união entre os membros da família, que produz resultados do aprendizado pela demonstração do amor aos filhos e ao próximo, e que o amor de mãe leva a família a alcançar vitórias, primeiramente para a própria família. Então, amadas irmãs, podemos também supor que se você, mãe cristã, fiel ao Senhor Jesus, der exemplo de mãe consagrada e amorosa para com seus filhos e esposo, você também gerará em seus filhos sentimentos que os manterão unidos como irmãos,
que os conduzirão a amar entre si e ao próximo, demonstrando o amor deles com atos benevolentes. E por fim, a sua demonstração viva de amor levará a sua família a alcançar vitórias no Senhor. Que Deus, pois, as abençoe. Que o Senhor, pois, lhes dê inspiração do Espírito Santo para isso. Que Deus possa envolver vocês, mães, que vocês sejam melhores mães a cada dia. Que vocês possam ser mães que reflitam esta mãe que, mesmo ausente, manteve uma família unida por aquele amor com que ela os amou e cuidou deles e os manteve fortes e unidos e abençoados, porque foi esse amor que atraiu Jesus para aquela família. Foi esse amor que abençoou aquela família, trazendo a vitória com a ressurreição de Lázaro. Então nós aplicamos a mensagem e dizemos a você: mãe, demonstração de amor para com sua família. Demonstre o seu amor para com a sua família e receberás a recompensa em bênçãos e louvores. Quero apelar aos seus corações. Se alguma mãe deseja amar ainda mais a sua família do que tem feito até hoje, eu quero orar nesse momento a Deus e pedir a influência do Espírito Santo sobre você, para que você se torne uma mãe semelhante a esta mãe, cuja influência, mesmo com a sua ausência, foi uma influência poderosa na vida dos seus filhos. Então vamos curvar as frontes, eu quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rogamos, ó Deus, pelas nossas irmãs, para que tu, Senhor Deus, impregne nelas o teu amor, de maneira que elas, sendo mãe, possam ser semelhantes ao teu amor, que elas deem frutos na vida dos seus filhos, de maneira tal que eles possam ser pessoas fortes, coerentes, unidas, pessoas que estejam firmemente em Cristo Jesus, que sejam pessoas abençoadas e que formem famílias abençoadas. Ó Deus, fica com as tuas servas, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos devolver a palavra ao irmão Onias Oliveira para o encerramento do culto e o ofertório. Amém, irmãos? Maravilhosa a palavra do Senhor, né? Quero deixar um versículo aqui para as mães nesse dia de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 23, versículo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então aqui a figura da mãe, né? Que quando eu era pequeno, eu lembro que chovia bastante, e às vezes meu pai tinha criação de galinha, essas coisas, e os pintinhos iam para debaixo da asa da galinha ali, para que ela pudesse proteger, né? Então a gente vê a mãe que protege o filho desta forma. E o que uma mãe não faz por um filho? Ainda de vez em quando a gente conversa no nosso grupo de oração, e o pastor lembra muito da mãe dele, que às vezes passou por uma situação tão difícil que ali na hora da refeição ali tinha um ovo e dividia em 4 ali, ela ficava sem comer para estar dando para eles. Então são muitas as coisas. Eu lembro também que quando eu era pequeno, minha mãe, quando começava a chover, a trovejar muito forte, esse tipo de coisa, ela pegava os filhos e ficava ali perto, abraçando forte, com medo, aquelas coisas, né? Então são coisas que
Só uma mãe sabe explicar, né? O homem jamais vai poder explicar, mas a mãe sabe, né? Então, que Deus esteja abençoando todas as mães, que são mulheres maravilhosas nas nossas vidas, né? Nós vamos continuar, então, o nosso culto, vamos estar louvando ao Senhor com o hino 438 do HCC, por ofertório. Então, Deus tem derramado as bênçãos sobre a tua vida, tem feito prosperar, não tem faltado o pão de cada dia, que neste momento esteja devolvendo ao Senhor, né, os dízimos e as ofertas para a continuação da obra do Senhor.